Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Seguro Defeso, Maranhão, está envolvido em esquema bilionário de falsos pescadores. São mais de 580 mil cadastros. Polícia procura mãe que arremessou bebê contra carro no interior do estado. Geração de empregos. Maranhão fecha o mês de maio com saldo positivo em 4 setores. UFMA discutirá apoio às vítimas de violência doméstica. No esporte, Imperatriz cedia a etapa regional dos Gêmeos 2025. Equipes maranhenses cumprem agenda de treinos para os próximos jogos da Série D. No comentário musical, Gilberto Mineiro fala do multifacetado Almir Sater. No Rádio Opinião, oferta nacional de telediagnóstico com o diretor do Núcleo de Telesaúde do Maranhão, vinculado à UFMA, professor do curso de Medicina, Humberto Oliveira Serra, e coordenador de telediagnóstico, Breno Lucas. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior, e bom dia aos ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Hoje, Mayra, quarta-feira, dia 2 de julho de 2025, hoje dia do bombeiro. E dia do hospital. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106. Vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Mayra Nogueira, a gente sempre lembra que estamos em www.universidadefm.ufma.br. Você pode conferir também diretamente no YouTube, Universidade FM 106, ou então no nosso aplicativo oficial, que você baixa no nosso site, www.universidadefm.ufma.br. Por lá, e você escuta, ouve por aqui pelo dial, a gente trazendo a manchete de O Imparcial nesta quarta-feira. Portanto, o destaque é mudança em campo com Federação, Solidariedade, sob novo comando no Maranhão. Uma decisão da Cúpula Nacional do Solidariedade redefiniu os rumos da sigla aqui no Maranhão, com implicações diretas no cenário político local e também no futuro do deputado estadual Otelino Neto. Após a formalização da federação com o PRD, partido que abriga figuras alinhadas ao governo Carlos Brandão, do PSB, o comando da legenda do estado vai ser transferido para o deputado federal Marreca Filho, consolidando uma nova orientação partidária. Movimentos políticos, isso, claro, né, sempre observando as eleições de 2026. Destaque também, Paulo Betti se apresenta no Teatro Arthur Azevedo, sucesso de público em diversas capitais. O espetáculo mergulha nas memórias do ator e também revela passagens marcantes da infância dele, também a juventude, por meio de narrativa emocionante e bem-humorada. Justiça para aumentar imposto. Moraes relatará a ação da AGU, do decreto do IOF. Perdão. O ministro vai comandar o caso porque já atua como relator de 2 processos que tratam desse assunto. Ações foram protocoladas pelo PL e PSOL. Não há data para decisão. Esse é o embate do momento entre a presidência, né, o executivo e o legislativo federal, que é lamentável, né? Filme do Maranhão ganha prêmio em Festival Latino. O curta Não Quero Citar Teóricos foi escolhido pelo júri oficial e levou o troféu de melhor filme da Mostra Infanto-Juvenil do
Quarta Fala São Chico. E após Mundial, o Flamengo vai negociar renovação com Felipe Luiz, né? Deve renovar, o cara está fazendo um trabalho primoroso, né? E turismo na terra indígena Araribóia. A Secretaria de Estado de Turismo, a Setur, vai oferecer por meio do projeto Trilha dos Saberes para o Turismo, no período de 1º a 5 de julho, na terra indígena Araribóia, no município de Amarante, do Maranhão, cursos de qualificação profissional, bem como atividades para o desenvolvimento e fortalecimento do turismo de base comunitária na região. Mara Nogueira, esses são os destaques de O Imparcial. Vamos ao Jornal Pequeno? Vamos. No Jornal Pequeno, com um projeto de ampliação, o Hospital da Ilha vai ganhar 33 novos leitos de UTI. O secretário de Estado da Saúde, Tiago Fernandes, inspeciona serviços de instalação elétrica, hidráulica, bem como dos sistemas de combate de incêndio e hidrossanitário. Itaqui amplia parceria com Praticagem do Brasil para reforçar segurança e atrair novos investimentos. Esquema bilionário de falsos pescadores tem epicentro no Maranhão, com mais de 580 mil cadastros suspeitos. Vereadores debatem LDO 2026 com previsão de 6,1 bilhões em receita para São Luís. A Câmara Municipal de São Luís retomou a discussão do projeto de lei 140/2025, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2026. A proposta apresentada em audiência pública ontem pela Comissão de Orçamento prevê uma receita de 6,1 bilhões para a capital maranhense e foi elaborada com a contribuição de diversos órgãos da administração sob coordenação da CEPLAN. Troca de pediatras por clínicos gerais causa alerta no Hospital da Criança. E ainda entram em vigor novas regras de segurança para chaves Pix. E esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quarta-feira. Mayra, daqui a pouquinho tem os destaques dos portais. 7h23 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h24, vamos às informações do trânsito. Borges Júnior, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Roberto, bom dia a todos. Informações referentes à Avenida São Luís, Reis de França, onde neste momento, ali a altura, informações referentes à altura do bairro Turu. Neste momento, na via, o trânsito é moderado, trânsito, número considerável de veículos fluindo nos dois sentidos da via, portanto, então, sem alterações que comprometam a fluidez neste momento, trânsito fluindo sem problemas na altura da via, Avenida São Luís, Reis de França, altura do bairro Turu, portanto, então, trânsito dentro da normalidade para o horário, trânsito moderado na região, número de veículos considerável, mas fluindo sem problemas. Essas, então, informações referentes à Avenida São Luís, Reis de França, altura do bairro Turu, trânsito sem problemas nos dois sentidos da via. Por hora, então, Adalberto Mayra, são essas as informações. É isso aí, Borges. Olha só, por aqui pelo mapa do Waze.com, a gente observa que tem poucos trechos realmente, tá? Vamos só dar um destaque aqui para a Avenida dos Africanos, um trecho da Avenida dos Africanos, ali praticamente em frente à entrada do Coroado. O trânsito segue bastante demandado no sentido centro, né? No sentido centro. Na Avenida São Marçal, ali no João Paulo também, já tem ali perto do Mix Mateus, né? Tem aquele trecho ali que vai até a praça, quase em frente ali ao Exército, né? Onde tem um trânsito também no sentido centro bastante demandado. Outro local que normalmente e agora pela manhã está trazendo também um pouco de dificuldade para os motoristas, os condutores, no sentido centro, é ali no antigo retorno da Forquilha, Estrada de Ribamar, bem ali na pegada, né, da Estrada de Ribamar, no cruzamento com a Avenida Jerônimo de Albuquerque. O trânsito também no sentido centro segue um pouquinho complicado, né? Sempre aquele trecho ali é bastante complicado
no início das manhãs. E o trânsito aqui na área Itaquibacanga, Avenida dos Portugueses, vai fluindo, tá? Não tá uma coisa tão complicada assim. Tá fluindo normalmente e a área, e a barragem do Bacanga segue livre, tranquila com o trânsito aqui nesta manhã, na manhã desta quarta-feira. Só para lembrar, né, passando por ali um pouquinho mais cedo, vindo para cá, aqui para a Rádio Universidade, antes do CEPRAMA, houve um acidente, né? Acidente com o carro, parecia ser um carro e uma moto, né? O carro já estava com o para-choque avariado e um homem que estava no chão, mas já estava sendo atendido, inclusive com uma ambulância do SAMU já fazendo os primeiros socorros, dando os primeiros atendimentos. O trânsito até aquele momento estava tranquilo, estava fluindo mesmo com esse acidente, que já deve ter sido deslocado tanto o carro quanto também a pessoa que foi acidentada, que sofreu esse acidente, e deve ter sido já removido daquele local para justamente atendimento mais especializado. Se você estiver passando por lá e tiver mais informações, pode mandar informação aqui também, tá? 99217-2647, 99217-2647 é o nosso WhatsApp. Mayra Nogueira, 7h27 agora. Notícias da cidade. É isso aí, Borges. Vamos ao noticiário, claro, né? Trazendo aqui informações sobre o seguro-defeso, né? Geralmente informações circulam em relação à grande quantidade, né, de cadastros, também possibilidades, também investigações que falam sobre falsos pescadores. Borges, esse esquema é um esquema bilionário, né? Isso, Adalberto. O seguro-defesa, a gente lembra, é um benefício pago pelo INSS, ele é destinado a pescadores artesanais. Isso durante o período em que a pesca é proibida para a preservação ambiental. Esse seguro ele tem feito o Maranhão, nos últimos dias, figurar entre os estados suspeitos de envolvimento fraudulento ligado a esse benefício. Seriam quase 590 mil cadastros de pescadores ativos até maio de 2025. Números que fazem aí o Estado liderar a quantidade de registros no programa, isso em todo o Brasil, é o equivalente a 1/3 de todos os inscritos no país, números expressivos, isso com uma produção de pescado no Maranhão que não acompanha essa quantidade de beneficiários. Em 2022, por exemplo, o Maranhão ele ocupou apenas a 6ª posição no ranking nacional, quando eram 50,3 mil toneladas de peixes, e o estado aparecia aí muito atrás de estados como o Paraná, que naquela ocasião era o liderava essa produção com 194,1 mil toneladas. O número de embarcações também é outro ponto que acaba chamando a atenção aqui no estado, envolvendo essa situação. O Maranhão possui apenas 621 barcos registrados para pesca, mas não há uma empresa pesqueira formalizada. Uma outra contradição é que alguns municípios maranhenses eles registram proporções fora do que aí estaria dentro da realidade para essas cidades. Em Boa Vista, do Gurupi e também Cedral, mais de 30% da população adulta está registrada como pescadora, situação que não condiz com a realidade nem econômica, nem também demográfica dessas localidades. A cidade no estado em que o número de beneficiários é bem maior que o número de habitantes, com a atividade real ligada à atividade pesqueira. Esses dados que sinalizam para a possibilidade de manipulação dos registros do RGP, que é o Registro Geral de Pesca. Ele é utilizado para habilitar o acesso ao benefício, ao seguro-defeso. Em meio a essas do Maranhão está o nome do deputado estadual Edson Cunha de Araújo, o PSB. Ele é presidente licenciado da Federação dos Pescadores do Estado, se tornou alvo de uma investigação da Polícia Federal. Isso porque entre maio de 2023 e maio de 2024, o deputado estadual ele teria movimentado pelo menos 5,4 milhões de reais da entidade, isso de acordo com o relatório do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
As suspeitas, essas suspeitas envolvem também o uso indevido de cadastros, emissão fraudulenta de registros e possível desvio de recursos do benefício. Essas questões apontadas, sinalizadas pela investigação, ligação também com o uso de senhas de servidores do INSS e ainda de servidores do Ministério da Pesca. Há também, Adalberto, Mayra, a suspeita de retenção irregular de parte dos valores pagos aos pescadores. Em meio, então, a essa situação, o governo federal determinou que todos os novos registros, eles devam ter aí validade biométrica, validação feita de forma biométrica, validação biométrica, isso desde janeiro de 2025, janeiro deste ano, início do ano, ainda uma medida provisória publicada em 11 de junho, 11 do mês passado. Essa medida é para que as prefeituras homologuem os cadastros dos beneficiários, seria então aí uma garantia de maior controle local feito com maior autonomia, maior qualidade. Adalberto, Mayra. Você sabia que a Vale está presente em São Luís há 40 anos? Pois é nesse tempo, vem apoiando projetos que realmente fazem diferença na vida das pessoas. São ações em cultura, economia e muitas outras áreas. Só no primeiro trimestre de 2025, foram mais de 990 milhões de reais em compras com empresas maranhenses. 50% de tudo que é contratado é com fornecedores locais. E não para por aí. Mais de 140 projetos culturais também recebem apoio do Instituto Cultural Vale, como o tradicional Boi Barrica e a emocionante Via Sacra. Tudo isso mostra o quanto é possível crescer junto, com responsabilidade e compromisso com quem vive aqui. Vale Mais São Luís. Juntos, construindo o presente e o futuro. E você confere no segundo bloco, aqui no Jornal Rádio Universidade. Polícia procura mãe que arremessou bebê contra carro no interior do estado. Geração de empregos. Maranhão fecha o mês de maio com saldo positivo em 4 setores. UFMA discutirá apoio às vítimas de violência doméstica. No esporte, Imperatriz cedia etapa regional dos Gêmeos 2025. Equipes maranhenses cumprem a agenda de treinos para os próximos jogos da Série D. No comentário musical, Gilberto Mineiro fala do multifacetado Almir Sater. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre a oferta nacional de telediagnóstico. A gente vai conversar com o diretor do Núcleo de Telesaúde do Maranhão, que é vinculado à UFMA, professor do curso de Medicina, Humberto Oliveira Serra, e também o coordenador de telediagnóstico, Breno Lucas. A gente volta também com as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não saia daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Quer uma dica de bom desempenho midiático? Confira agora com a professora Josi Bastos. Professora, qual a importância da imagem na hora da entrevista? Primeira coisa, saiba que essa imagem ela vai ser compartilhada hoje com os diferentes canais de comunicação. Nós temos YouTube, nós temos Spotify, nós temos sites, para além da programação de rádio e TV. Então, não só o seu conteúdo, mas a sua imagem vai ser muito explorada por essas mídias, né, esses meios de comunicação. Então, cuidado, prepara a sua pele, use vestimentas que possam mostrar segurança para a sua audiência, que possa mostrar organização para a sua audiência, sendo que você é porta-voz, ou de uma empresa, geralmente, né, ou da sua própria pesquisa, e está ali, de alguma forma, mostrando a sua imagem, aproveitando aquele espaço. Então, dica preciosa, vai dar entrevista independente do meio de comunicação. Se prepare para aquele momento, para você explorar uma maior qualidade daquela entrevista, daquele momento, daquele tempo. Gostou? Confira mais no Media Training da UFMA FAPEMA. Inscreva-se no site da 106, www.universidadefm.ufma.br.
Você quer ganhar mais destaque em sua carreira? Faça uma pós-graduação na Faculdade Laboro. Aqui você escolhe se sua pós ou MBA será presencial ou online ao vivo. São mais de 20 cursos com os melhores professores do mercado nacional e internacional. Cursos nas áreas de estética, direito, administração, negócios, saúde mental, nutrição, enfermagem, educação, serviço social, engenharia e muito mais. Você já conhece a qualidade de ensino da Faculdade Laboro. Não perca tempo. Matricule-se já. Informações pelo site laboro.edu.br. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 39 minutos. Agora estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Nesta quarta-feira, Mayra Nogueira, portanto, dia 2 de julho, retomando o contato aqui com Borges Júnior, ele chega agora para falar sobre a polícia que está procurando uma mãe que arremessou um bebê contra um carro no interior do estado. Como é que foi essa história, Borges? Adalberto, o Conselho Tutelar foi acionado e está acompanhando esse caso. Essa mãe, ela arremessou a própria filha contra um carro estacionado. A criança, uma bebê de 7 meses de vida, fato acontecido na cidade de Barra do Corda, a 445 quilômetros aqui de São Luís. Essa situação foi registrada na noite da última segunda-feira agora, 30 de junho, e a Polícia Civil do Maranhão, então, segue a busca, a procura dessa mãe. As informações policiais são de que ela estaria sob efeitos de entorpecentes e também de álcool, isso quando arremessou a criança contra esse carro, contra esse veículo. Após o acontecido, essa criança de apenas 7 meses de vida, ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar, foi levada a uma UPA, unidade de pronto atendimento, isso na própria cidade, em Barra do Corda. Após então ser assistida, essa criança tem agora o quadro de saúde estável, e o caso então sendo acompanhado, investigado pela Delegacia Regional de Barra do Corda, e a Polícia Civil do Maranhão, ela segue na busca dessa mãe, busca localizar aí e prender a mulher para que ela seja então responsabilizada pela essa violência contra essa criança de apenas 7 meses de vida. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Lamentável, né? Lamentável. A gente sempre também pode relacionar com algum tipo de depressão, alguma coisa nesse sentido, depressão pós-parto, alguma coisa nesse sentido, né? É bastante complicado esse tipo de situação também, mas é um tipo de investigação também que deve trazer informações mais aprofundadas. Mayra Nogueira. Borges, falamos agora sobre geração de empregos. O Maranhão fecha o mês de maio com saldo positivo em 4 setores, é isso?
Exatamente, Mayra, os dados são do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram divulgados nesta semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Esses dados demonstram aí que o Maranhão encerrou o mês de maio com saldo positivo, foram gerados 3.560 novos empregos com carteira assinada. No acumulado do ano, o Estado ele já registra 11.445 novos postos formais de trabalho, isso entre janeiro e maio deste ano, de 2025, e comparando aí ao ano anterior, o ano de 2024, quando o Maranhão criou 16.297 vagas com carteira assinada em todo o ano de 2024. Em 2025, estamos chegando ao meio do ano e já são 11.445 novos postos formais de trabalho. Em maio, Mayra, Adalberto, 4 dos 5 grandes setores econômicos apresentaram desempenho positivo. O maior destaque foi o setor de serviços, com saldo de 1.312 vagas criadas. Na sequência, vieram os setores a construção, com 929, comércio 828 e a indústria com 577. O único saldo negativo foi o setor de agropecuária, ele que acabou fechando postos, foram 86 postos de trabalho fechados. A capital São Luís foi o município com o melhor saldo em comparação às outras cidades. Com atenção ao mês de maio, teve aí 1.201 novos postos. Na sequência, estão os municípios de Imperatriz, com 279, seguido por Balsas, com 267, Bacabal, 159 e 124. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações, né? Números positivos, claro, bons. 7h43. Mayra Nogueira agora falando, e Borges, né? Falando sobre a Universidade Federal do Maranhão, né? Que vai discutir apoio às vítimas de violência doméstica. É um evento, Borges. Exatamente, Adalberto. É uma iniciativa do curso de hotelaria da instituição da Universidade Federal do Maranhão. Vai ocorrer no dia 10 de julho, 10 deste mês, a ser a partir das 14h, no auditório B da Fábrica Santa Amélia, aqui em São Luís, centro daqui da capital. Evento, ele tem como tema hospitalidade que acolhe, refúgio e reconstrução para mulheres vítimas de violência. O intuito dessa iniciativa é discutir como a área do turismo pode aí atuar como instrumento de cuidado, instrumento acolhedor e também acolhimento às mulheres em situação de violência doméstica. Essa proposta, uma realização das graduandas do curso de hotelaria, a Sidilene Costa, a Eliane Mendes e também a Luiziane Serra. Esse trabalho faz parte aí de um trabalho de conclusão de curso dessas 3 alunas, é o TCC delas, e com atenção aí à violência sofrida pelas mulheres, uma forma de enfrentamento a essa situação. Em relação à programação, essa programação desse evento vai contar com a participação da advogada Susan Lucena Rodrigues, ela que é a atual diretora da Casa da Mulher Brasileira aqui no estado, aqui no Maranhão. Ela vai ser uma das palestrantes desse evento. A gente lembra aqui que a participação aos interessados, a participação ela é gratuita. Em relação às inscrições, essas inscrições elas já podem ser feitas por meio aí da página do SIG Eventos, no site da UFMA, ao link que você clica e pode vai ser direcionado para a realização, para efetuar então essa inscrição. Outras informações relacionadas à Universidade Federal do Maranhão, elas podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. 7h45. Agora, Mayra Nogueira tem previsão do tempo. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 14 minutos para as 8, nesta quarta-feira, 2 de julho de 2025, em São Luís e no Maranhão, o tempo será predominantemente ensolarado pela manhã, com temperaturas em torno de 25 graus e umidade relativa do ar elevada, chegando a 87%. Os ventos sopram de leste-nordeste com velocidade moderada. Ao longo da tarde, há previsão de um pouco de chuva com possibilidade de pancadas isoladas. O céu permanece claro na maior parte do dia,
com baixa cobertura de nuvens, apenas 3%, e o índice UV está abaixo pela manhã. Portanto, o dia de sol, calor e umidade, com chance de chuva passageira à tarde. E vamos agora, Mayra Nogueira, a previsão da tábua de maré, são 7 horas e 46 minutos, e neste dia 2, quarta-feira, a primeira pré-amar acontece ao 12h02, com 5 metros. A segunda, às 23 horas e 58 minutos, com 4,9 metros. Baixa-mar, a primeira, aconteceu às 5h42 da manhã, com 1,4 metro. A segunda será às 6h10 da tarde, também com 1,4 metro. Notícias do Brasil. Agora as manchetes nacionais. A gente começa com Folha de São Paulo. Você confere com a gente no site, no aplicativo e também no YouTube da 106. Supremo avalia conciliação entre governo e Congresso na crise do IOF. Alexandre de Moraes deve liderar negociação. A Advocacia Geral da União entra com ação. Agora a manchete do Estado de São Paulo, Mayra. O Estado de São Paulo, ida do governo ao Supremo por IOF, ameaça isenção maior do IR. Ação no STF cria novo atrito com o Congresso que cogita retaliar. Agora, para finalizar, tem o Globo, né? Também, claro, falando sobre esse assunto. Decreto do IOF, governo vai ao STF e deputados veem guerra declarada. Planalto contesta na Justiça a derrota no Congresso sob risco de agravar crise política. Vamos acompanhar, claro, né? 7 horas e 48 minutos. Mayra Nogueira. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Olha, Mayra Nogueira, até no esporte é preciso ter prudência no trânsito também, tá? Com certeza. 7 horas e 48 minutos. Olha, aí para começar, a gente vai falar sobre o Imperatriz, tá? Sediando a etapa regional dos Gêmeos 2025. Etapa regional dos Jogos Escolares Maranhenses, que reúne até a próxima quarta-feira, dia 9 de julho, jovens atletas de escolas públicas e privadas de 8 municípios maranhenses em Imperatriz, né, que fica a 632 quilômetros de São Luís. E na tarde de ontem, dia 1º, foi realizada a abertura no ginásio da Escola SESI. As disputas vão ser realizadas em diferentes ginásios e arenas da cidade, abertas ao público. Os estudantes vão competir nas seguintes modalidades: futsal, voleibol, handebol, basquete, beach soccer, atletismo e também vôlei de praia. Essa etapa tem caráter classificatório e funciona como seletiva para a grande final dos Gêmeos, que acontece em São Luís no mês de agosto, com os melhores atletas de todas as regiões do estado. Grande evento. 7 horas e 49 minutos, Mayra Nogueira aqui falando sobre equipes maranhenses cumprindo a agenda de treinos para os próximos jogos da Série D. Estamos falando de futebol e também do Cavalo de Aço e o Tubarão e também o Bode Gregório, claro, né? Que se reapresentaram na segunda-feira, né? Nos centros de treinamentos para duelos deste sábado, né? Pela 11ª rodada da 4ª divisão do Brasileiro. Paulinho Kobayashi promoveu treinos leve para os atletas colorados e deve focar na montagem do time titular do Imperatriz no decorrer da semana para enfrentar o Sampaio. A tendência é manter o esquema de jogo na vitória sobre o Tocantinópolis. Zé Augusto realizou atividades de recuperação física com os titulares e treinos com bola com os demais. E precisa definir os substitutos do volante Cavi, que está suspenso, e também do meio atacante Nadson, que está lesionado. O foco é investir na recuperação do Sampaio, que sofreu derrota no último duelo com o MAC. Marcinho Guerreiro promoveu atividades de recuperação muscular na academia, com os titulares e treinos com bola com os demais atletas. Ainda que esteja de astral renovado devido à vitória sobre o Sampaio, ele precisa buscar substituto para o volante Dudu, suspenso por cartões. Imperatriz e Sampaio se enfrentam às 4 da tarde, sábado, no Estádio Castelão. No mesmo horário, MAC visita o Tocantinópolis, no estádio João Ribeiro, isso lá em Tocantinópolis, no interior do Tocantins. E a gente vai acompanhar e trazer os resultados para você. A redação é de João Baldez e tem mais esporte de segunda a sábado aqui na 106. É o apito inicial, de segunda a sexta ao meio-dia, no sábado às 11 da manhã, com muita informação. 7 horas e 51 minutos agora.
Faltando 8 minutos para as 8, vamos aos comentários. Aliás, o comentário musical de Gilberto Mineiro, que fala sobre o multifacetado Almir Sater. Almir Sater apareceu para a música brasileira como um grande instrumentista. Depois foi se familiarizando com sucesso e também entrou na onda pop da MPB com suas canções inevitavelmente hits nas rádios do Brasil afora. Pouca gente conhece esse seu lado como grande instrumentista das violas lá do Mato Grosso. Ouvimos agora, do disco chamado Instrumental 2, a faixa Beira-Mar, onde vocês vão poder ouvir tanto a faceta do compositor instrumental, como também o compositor cantando a sua própria lavra. Com vocês, Almir Sater. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. O Rádio Opinião de hoje trata da oferta nacional de telediagnóstico. A gente conversa com o diretor do Núcleo de Telesaúde do Maranhão, vinculado ao UFMA, o professor do curso de Medicina, Humberto Oliveira Serra, e também o coordenador de telediagnóstico, Breno Lucas. O Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde, promove a oferta nacional de telediagnóstico, iniciativa de ampliação do acesso a serviços diagnósticos especializados e gratuitos para municípios de todo o país, especialmente em áreas com maior necessidade. O objetivo é fortalecer a atenção primária à saúde e agilizar a qualidade nos laudos de exames. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o diretor do Núcleo de Telesaúde do Maranhão, vinculado à Universidade Federal do Maranhão, o professor do curso de Medicina, Humberto Oliveira Serra, e também o coordenador de telediagnóstico, o Breno Lucas. Senhores, sejam bem-vindos. Muito obrigado, José. Maravilha, vamos falar sobre telesaúde, né? Claro, o Núcleo de Telesaúde, maravilha, que uma dádiva da nossa universidade, também do governo federal, claro, né? E também sobre esse serviço, né? Serviço que é de oferta nacional de telediagnóstico. Professor, como é que está esse trabalho? Então, esse é um trabalho muito interessante, é um projeto muito bacana do Ministério da Saúde, em que ele elegeu 3 universidades que têm uma expertise muito grande em exames feitos à distância, por exemplo, o teleeletrocardiograma, o convênio com a Universidade de Minas Gerais, a Saúde Clínica de Minas Gerais, que tem uma expertise e tem uma plataforma gigante, eles conseguem fazer mais de 1.000 exames por dia, né? E laudar tudo isso em no máximo 20 minutos. Temos a teleretinografia, que é um exame importantíssimo na prevenção de cegueira, principalmente de pacientes diabéticos e hipertensos, e a gente consegue fazer a retinografia até em zonas que não tem internet, dentro do mato, né? Aldeia indígena, quilombolas, etc. Offline, né? Offline.
E aí, esse equipamento, quando ele chega, ele registra a imagem, quando ele chega onde tem internet, essa imagem sobe e vai para Goiânia, e lá em tanto Goiânia quanto Minas tem como é que eu falo? Um arsenal de especialistas no Brasil inteiro que laudam esses exames. Então, os laudos são rapidinhos. E são laudos... A qualidade dos exames é muito boa, entendeu? E a retinografia, por exemplo, a gente instituiu aqui dentro da universidade treinamento dos estudantes de medicina. Eles estão vindo hoje, inclusive tem treinamento hoje à tarde com eles, para eles aprenderem a fazer retinografia, e quando estiver lá na atenção primária e tiver o retinógrafo lá, eles já vão saber fazer e poder monitorar os diabéticos. Maravilha. Professor, a gente já falou aqui em outras entrevistas, né, da capilaridade, né, dessas ações, né, do telesaúde também, e, enfim, mas não basta, isso não basta, é preciso ter adesão, é preciso ter um maior nível de penetração nos municípios para que isso tenha um resultado mesmo em massa, aquela coisa que o país precisa, né, de chegar lá naqueles rincões, enfim, e levar essa tecnologia, essa rapidez e essa expertise para lá também. O que está faltando? Está faltando adesão, né? Campanha não falta, eu espero até que essa campanha aqui da Rádio Universidade, né, sensibilize os municípios que possam estar, os gestores que possam estar ouvindo essa entrevista, né? Porque é muito simples. Não tem custo nenhum para o município só precisa ter o equipamento. Só tem benefício. Só tem benefício, né? Então, por exemplo, a grande parte dos municípios tem os equipamentos de eletrocardiograma que são compatíveis com a plataforma do Ministério da Saúde para fazer esse exame. Basta ele entrar em contato conosco, e o Breno está aqui, ele vai explicar como é que faz isso. Em 3 dias, está fazendo os exames. Totalmente gratuito, não precisa pagar nada para ninguém. Essa palavra é mágica, né? Gratuito, né? Gratuito. 0800 gestores, não tem custo para vocês. Maravilha, isso é saúde, né? Trabalhar com saúde dessa forma, enfim, a gente sabe que as pessoas têm uma necessidade muito grande no interior do estado, sobretudo, né? Famílias, as pessoas, elas têm uma carência gigantesca de coisas relacionadas a várias coisas, mas a saúde ela é uma coisa primordial, enfim, não tem como deixar de lado. Falando agora com o coordenador de telediagnóstico, o Breno Lucas, né? Breno, justamente para falar sobre essa questão dessa adesão, né? Cada vez que deve ser, ela precisa ser cada vez maior para que, como eu já disse, né? A efetividade desses serviços, dessa tecnologia, ela seja efetivada. Isso mesmo, Adalberto. Aproveitando, né, o que o professor já comentou, para facilitar ainda mais a questão da adesão, nós do Núcleo de Telesaúde da UFMA, certo? Disponibilizamos uma central de atendimento em que os municípios entram em contato conosco, tá? E solicitam adesão aos exames de eletrocardiograma e retinografia, algo bem fácil, prático, né? Quando nós falamos sobre a questão da estrutura que o município precisa, é uma estrutura bem simples, que praticamente todos os municípios já possuem, que é a internet cabeada, certo? E vários municípios já têm o equipamento de eletrocardiograma que é compatível, né? E só o que falta mesmo é a questão da informação de eles ter o conhecimento que esse equipamento é compatível com o nosso projeto, certo? E é bem fácil, bem rápido e simples. Que canal é esse? O nosso canal da Central de Atendimento é um canal próprio do Núcleo de Telesaúde UFMA, tá? Que nós disponibilizamos para os gestores que entram em contato conosco, e também ele está disponibilizado no nosso site, o site do Telesaúde, que é telesaude.ufma.br, tá? Ao acessá-lo, eles conseguem ter o acesso ao link desse formulário para preenchimento, é bem rápido, né? Em 5 minutinhos ali, eles já preenchem e fazem adesão para implantação do serviço. Uma coisa é esse canal, a outra coisa é a Sofia, não é isso? São coisas diferentes. Certo. Sofia, para quem não sabe, é uma plataforma de teleconsultoria, né, que capacita os profissionais, tira dúvidas, e agora a gente está começando a fazer regulação de acesso. Essa regulação de acesso é o quê? É o seguinte, você precisa encaminhar um paciente vamos pegar o interior, Tuntum. Tuntum tem um caso lá que ele quer mandar para um cardiologista em São Luís. Ele não tem um cardiologista disponível, tá? Então, ele vai fazer o relato desse caso, né?
seguir o protocolo de regulação para tratamento fora de domicílio, chama TFD, né? E aquilo tem um protocolo a ser seguido. Se encaixou no protocolo, manda para a gente, nosso especialista vai avaliar aquilo e vai ver se de fato precisa vir para São Luís, né? Isso tudo remoto, né? Tudo remoto. Ou se ele dali mesmo já dá uma solução. Olha, isso aqui não é caso de ser tratado fora do domicílio. Diga essa e essas orientações. Então, essa plataforma, essa coisa, ela evita 70% a 80% de encaminhamentos para tratamento fora do domicílio. Certo. Esse é o Sofia. Isso. A outra plataforma, que esses prefeitos, né? Está falando da parte mais administrativa, não é isso? Para se encaminhar para chegar a esse formulário. Desse formulário, ele precisa informar o quê? Tá. Basicamente, as informações pessoais, tá, do gestor, que seria, no caso, só o nome, né? E a informação do ponto que ele gostaria de cadastrar para a realização dos exames, ok? E a marca e modelo do equipamento. Só do computador. Para ver a compatibilidade. Isso do equipamento de eletrocardiograma. Isso cai direto com o Breno. No mesmo dia, o Breno já abre e já dá uma resposta, agendando uma web para conversar e fazer as tratativas de implantação. É claro que você já tem um contato, né, com prefeituras que já estão linkadas, né, digamos assim, com esse serviço que é oferecido, e como está justamente essas tratativas, né, enfim, para ampliar até essa cobertura. Está sendo de forma bem tranquila, né? Quando a prefeitura ela já observa que esse serviço é um serviço muito proveitoso para a população, tem um retorno, né? Tem o retorno para a população. A prefeitura ela sempre busca ampliação desses serviços, né? E disponibilizar para que as áreas mais remotas ainda dos municípios, ou até mesmo municípios vizinhos, como já tem alguns municípios que acabam encaminhando, né, alguns pacientes para o outro, que é completamente normal, mas, assim, muitos desses municípios já têm o seu próprio equipamento de eletrocardiograma compatível, mas ainda não realizaram adesão ao projeto. Então, eles acabam entendendo e sabendo, né, sobre o projeto, entendendo o que nós estamos proporcionando, e aí, um dia útil, mais ou menos, a gente já implanta nesse município novo, ok? Já tem um serviço lá funcionando, então esse paciente que antes precisava se deslocar até o município mais próximo, agora já tem a total comodidade de realizar o exame no município dele, sem ter aquela preocupação de sair, né, das ter suas mais atividades. Gastos também, né? Ter mais despesas. E assim, a qualidade do eletro é fantástica. O traçado do eletro é a coisa mais linda do mundo. A qualidade do laudo é melhor ainda. E esse laudo chega para eles no máximo em 20 minutos. Muito Como rápido, é que você, né, imagina, né, algum tempo atrás, alguém rodar um eletro, ficar sentadinho na recepção, esperando o laudo chegar, e a recepcionista já vai lá e entrega o laudo para levar para o médico dele. Isso aí é menor do que o tempo de o que você gasta para marcar uma consulta, né? E esperar a consulta. Enfim, a gente sabe como é que essas questões Eu vou te dar um exemplo, né? O poder, né, do Sistema Único de Saúde. Exatamente. O SUS é maravilhoso. Tudo isso é gratuito, cara. Né? Vou te dar um exemplo. A primeira implantação que a gente fez, um município, eu não vou citar nomes para não ser injusto com outros, né? Tinha uma lista de espera de 800 pacientes para chegar até o cardiologista. Olha só a quantidade, né? Como era o esquema? O cardiologista ia uma vez por semana fazer o eletro, no outro dia ele ia e laudava, e na terceira vez ele queria examinar o paciente. Quer dizer, eram atendidos quantos pacientes por semana? Né? O que aconteceu? 5, 10? A gente não tem limite de exame por dia. Se ele tiver 100 pacientes para fazer, faz 100 pacientes. Ele já saía com o laudo, então esse cardiologista não precisava nem rodar, nem laudar, ele só ficava para atender. Sim. E outra coisa, como o laudo qualifica esse paciente, né, se ele precisou ou não de alguma outra, de um cardiologista, ou se não tem absolutamente nada que o médico de atenção resolva, ele já nem vai para a fila. Então, acabou a fila em 2 meses. Você que está em um município, é prefeito, enfim, faz parte aí da administração e está ouvindo aqui a gente, olha, leve isso aqui para o seu prefeito, para o seu chefe, né, também para o seu, as pessoas conhecidas, né, nesses locais, para alertar, né, e, enfim, fazer a adesão a esse
programa, né? Que é maravilhoso, como a gente já trouxe aqui, os nossos convidados já falaram, já mencionaram. Muito bem, a gente conversou aqui com o professor do curso de medicina, Humberto Oliveira Serra, e também o coordenador de telediagnóstico, Breno Lucas. Eles são do Núcleo de Telesaúde da Universidade Federal do Maranhão, né? Aqui com essa parceria com o governo federal, falaram sobre o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, né? Do Ministério da Saúde, promovendo aí a oferta nacional de telediagnóstico. Senhores, muito obrigado pelas informações e, acima de tudo, desse trabalho maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Obrigado pela oportunidade. A gente fica sempre muito feliz quando tem a possibilidade de divulgar isso, né? Principalmente para a plateia que ouve a comunidade, a Rádio Universidade. A Rádio Universidade, né? Ela não é uma rádio seletiva. Do pobre ao rico, todo mundo assiste. Eu acho isso mó barato. Parabéns aí, porque a audiência de vocês é pesada, né? Então... Maravilha. Essa parceria também, né? Que é muito bem-vinda, Núcleo de Telesaúde da UFMA e também a Rádio Universidade. Breno. Muito obrigado, Adalberto. Só tenho a agradecê-los pela oportunidade e estamos ansiosos pelos novos pedidos de adesão, né, ao serviço de telediagnóstico. Lembrando o endereço, o site telesaude.ufma.br. É isso aí. Entre por lá e se informe, né? Acima de tudo. Bom, a gente fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Fiquem ligados em www.universidadefm.ufma.br. Até a próxima. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente fica por aqui, voltando amanhã com mais informações. E se você quiser ver ou rever, está lá em www.universidadefm.ufma.br. Mara Nogueira, você assume agora a sessão das 8 e muita música boa, né? Com certeza. Uma playlist combinando com a sua quarta-feira, com esse dia maravilhoso que está só começando. Obrigada, Adalberto Júnior, por esse tempinho que passamos aqui. Lembro você que amanhã tem mais Jornal Rádio Universidade. Eu que agradeço e, claro, agradecemos nós dois, a você que está ouvindo, acompanhando, vendo também, tá? Pelo YouTube e nossos outros modais de acompanhamento aqui da Rádio Universidade. Fique com a gente. Muita música boa, muita informação aqui na 106. Até amanhã. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.com.